tá? No Rio de Janeiro. E as facções criminosas no Rio de Janeiro, elas também nascem no cárcere, né? A Falange Vermelha, ela nasce no cárcere, etc. E aí, como é que ela nasce no cárcere? Durante os governos militares, os presos políticos eram destinados aos mesmos presídios que os criminosos comuns. E aquela convivência, principalmente ali na Ilha Grande, né, no presídio da Ilha Grande e tal, os presos comuns perceberam que os presos políticos levavam uma vida melhor. Mas por que levavam uma vida melhor? Porque eles eram organizados. Então eles tinham uma organização dentro do presídio, eles já se conheciam, alguns já se conheciam de fora, mas tinham um histórico de militância em movimentos de luta armada e tal. Ali dentro eles se organizavam. E aquela organização permitia que eles tivessem uma vida melhor. Entendeu? E além do mais, o status ali dentro era diferente, né, cara? Pô, eu sou preso político, eu não sou preso comum, eu tô aqui porque eu enfrentei o status quo, porque eu enfrentei o regime, tal, eu não estava roubando, tal. Então, dentro do presídio da Ilha Grande, aquilo ali vai levar os presos comuns a buscar alguma forma de organização, né? Então, esse é o embrião da Falange Vermelha, que vai ser o embrião do Comando Vermelho. Então, isso vai surgir nos anos 80. E com o boom da droga, essas organizações no Rio de Janeiro, elas vão se capitalizar. E para que elas usam o lucro da droga? Para se armarem. Então inicia uma corrida armamentista. E existe uma grande falácia de que elas se armaram para enfrentar o Estado. A melhor arma do crime contra o Estado é o dinheiro, é a corrupção. Na verdade, elas se armam contra o outro. Uma contra a outra, para defender aquele nicho territorial que elas estavam formando. Então esse é um aspecto importante. Mas dois episódios são importantes na década de 80. O primeiro deles é aquilo que ficou conhecido como redemocratização. Sim. E aí vem a Constituição de 88. A Constituição de Cidadã, a Constituição Federal de 88, ela traz uma série de avanços políticos, né, inegáveis e tal. Mas ela tem uma característica interessante. O legislador, ele vai escrever a Constituição com um olhar no retrovisor. Então a tônica da Constituição nossa é preservar o indivíduo dos abusos do Estado. Sim, olhando para trás só assim. Olhando para trás para evitar que tivesse regimes, governos de exceção, sobretudo um poder excessivo na mão do executivo, né? Então, a Constituição de 88, ela prima pela proteção do indivíduo e pelo cerceamento do poder do Estado. Só que esse contexto histórico estava mudando, cara. Então, na verdade, isso é muito bom, preserva o cidadão, né? É lógico, né? Só que isso vai beneficiar de maneira bem tangível quem? Aqueles grupos criminosos que estavam começando a ganhar uma estrutura mais robusta, uma forma mais consistente. E o terceiro, um terceiro componente de destaque nos anos 80 é o final da Guerra Fria. Entre 89 e 91 tem-se o fim do Império Soviético. Então, esses movimentos de luta armada na América Latina, que tinham um viés ideológico muito claro... Acabou, né? Em tese, entendeu? Então, assim, pelo menos na sua modalidade luta armada, né? Sim. Então, o que acontece? Você pega os anos 80, todos esses elementos, eles vão contribuir diretamente para o avanço muito significativo do crime organizado. No Rio de Janeiro vai acontecer um episódio interessante que é a administração Brizola, né? Brizola, O doutor Rogério Greco, ele enfatiza muito que o Brizola deixou dois grandes legados, um positivo e outro negativo. O positivo foram os CIEPs, né? Os brizolões, e o negativo foi a proibição da polícia de entrar nas comunidades. Isso contribuiu muito para a territorialização daquele espaço geográfico, né?
E aí a gente entra nos anos 90, o crime vai ganhar um impulso muito grande no estado de São Paulo, depois do episódio que foi conhecido como Massacre de Carandiru. Carandiru. Então aquilo ali vai permitir, vai impulsionar os presos a se organizarem mais. E aí vai surgir o Partido do Crime, do Partido do Crime surge o PCC. Sim. Correndo o risco de estar falando besteira aqui também, se eu estiver falando, peço desculpas, né? Então, mas o PCC, ele vai adquirir características diferentes. E ele tem um perfil diferente. Tá? E essas organizações, aí ele entra volta aquele conceito de insurgência criminal. O que elas vão buscar efetivamente? Principalmente o PCC é muito característico nisso. Vai buscar o controle da economia ilícita, da atividade ilícita, das zonas produtoras até os mercados distribuidores. Então, paulatinamente, o PCC vai se expandindo. Paulatinamente, o PCC vai se expandindo. Tanto é que a gente falou, o momento que ele cruza a fronteira é com a eliminação do Rafah, né? Agora, aí você falou, pô, o cara da Europa vem aqui, o crime é transnacional, antigamente da colônia. A gente vai entrar num conceito muito importante, muito interessante, chamado convergência e hibridização de redes de ilícito. Convergência e hibridização de redes de ilícito. Então, vamos começar do simples para o complexo, exemplos mais simples para o complexo. Uma comunidade no Rio de Janeiro, por exemplo, o cara tem que manter o traficante, aquele olheiro ali, o traficante tem que manter aquele olheiro ali, 24/7 em cima da laje. Uhum. Não é isso? Pô, não pode acontecer, não pode correr o risco da polícia entrar e ninguém ou de uma saber. outra facção entrar e não saber. Então aquele menino tem que ficar na laje 24/7. Para aquele menino ficar, isso é uma atividade ilícita, diretamente ligada ao tráfico, não é isso? Sim. Só que para aquele menino se manter na laje, pô, o traficante tem que comprar quentinha na birosca da esquina ali. Uhum. Então aquele cara que faz a quentinha é uma atividade informal, não é isso? Só que elas começam a se tornar interdependentes. O cara faz o baile funk para poder vender droga, para vender aquela cerveja que ele é fruto do roubo de carga. Tu que é do Rio, tô falando besteira, é isso mesmo? É isso. É isso mesmo. Porra, ele promove aquela ideologia de facção que eu fiz menção agora há pouco. Sim. Mas, pô, Através da música, né? através da música. E ao mesmo tempo está ofertando cultura, lazer, exatamente, que o Estado não oferece. Aí o que acontece? Você vai... Mas na porta do baile funk tem alguém vendendo um churrasquinho de gato, pô. Atividade informal. Atividade informal. Então você vai criando um link, um vínculo daquilo ali, que são teias, são redes que vão se formando. Então se você pega, por exemplo, uma comunidade como o Complexo da Penha do Alemão, salvo o melhor juízo, são 330 mil pessoas, né? É uma atividade majoritariamente informal. Pô, tem noção de quanto é que aquela comunidade, aquela economia informal? Cara, eu não estou falando de como... São 330 mil pessoas, cara. É maior que muita cidade do Brasil, pô. Sim. Tem noção do quanto que aquela economia informal depende da injeção de capital proveniente do tráfico, proveniente do crime, seja tráfico, roubo de carga, etc., contravenção. Então, assim, vão se formando redes de redes. Determinada ocasião, conversando com um coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ele falou assim, pô, Visaca, esse conceito de convergência e hibridização de redes de ilícito é muito interessante. Porque no meu dia a dia aqui, eu não sei se eu estou combatendo tráfico de drogas, se eu estou combatendo roubo de carga, se eu estou combatendo contravenção. Quando é que termina um e começa o outro?